Olá, sejam bem-vindos a mais um Histórias do Reddit, em Vinganças Nucleares. Um cara tenta vender a casa da minha família por debaixo de nós, e recebe o que merece. Essa é uma história de quando eu era criança, então peço desculpas pelas informações incompletas. Minha família estava procurando por uma casa grande e encontrou a casa perfeita no início dos anos 2000. Quando meu pai conversou com os proprietários, eles concordaram em consertar a encanação da casa antes de nos mudarmos. Desde que movêssemos todas as coisas deles para a garagem de 2 carros, para facilitar a mudança. Além disso, havia várias coisas a serem consertadas, uma piscina a ser limpa e um monte de paisagismo a ser feito. Meu pai fez os reparos e usou seu exército de filhos para fazer todo o trabalho de paisagismo, limpar a piscina, etc. A casa estava incrível em comparação ao estado anterior, e faltava apenas uma semana para nos mudarmos. Até hoje, eu não sei por que meu pai fez isso, mas ele pagou um depósito em dinheiro. Não havia rastro de papel e os proprietários decidiram se aproveitar disso. Quando faltavam poucos dias para nos mudarmos, os proprietários disseram ao meu pai que eles não tirariam suas coisas da garagem nem fariam os consertos de encanação necessários para usar as banheiras ou chuveiros da casa. Ele teria que lidar com a falta de garagem e pagar pelos consertos, ou poderia se ferrar sem reembolso do depósito se ele não gostasse. Eles até mencionaram que estavam pensando em colocar outra pessoa para morar lá, porque o valor da casa havia aumentado com todos os consertos que já havíamos feito. Meu pai pediu para entregar as chaves que nos haviam dado na manhã seguinte, porque tudo isso foi dito a ele às 20 horas em um dia da semana. Sem documentos assinados ainda, não havia nada que ligasse meu pai à casa, e não havia câmeras ou sistema de segurança. Ele acabará de ser passado para trás em alguns milhares de dólares pelo proprietário, e faltavam apenas cerca de 2 semanas para o Natal. O presente dele naquele ano seria dar a cada um de nós, filhos, nossos próprios quartos pela primeira vez. Entram em cena a vingança. Ele levou todos nós, filhos, para uma pequena festa na casa. Cada criança recebeu sua própria tarefa de destruição. Alguém estava jogando areia na piscina. Meu irmão, que tinha problemas de raiva, foi instruído a socar cada buraco que tínhamos tapado nas paredes. As crianças menores foram orientadas a balançar o corrimão da escada até que ela quebrasse, e a mim foi dito para arrancar todo o paisagismo que tínhamos feito e criar um caminho com tudo isso pelas escadas. Cada coisa que tínhamos consertado ou melhorado foi retirada por crianças muito criativas e enérgicas. Enquanto isso acontecia, meu pai e minha madrasta vasculhavam tudo na garagem dos proprietários. E pegavam qualquer coisa que pudessem dar de presente para a família, penhorar ou vender. Havia colecionáveis de alto valor, joias e um computador que meu pai nos deu de Natal. No dia seguinte, meu pai disse aos proprietários que ele havia deixado as chaves na garagem com a porta aberta naquela noite para eles. Em seguida, ele desligou o telefone e nunca mais ouvimos falar dessas pessoas. Foi legal? Não, nem de um lado nem do outro. Tivemos um bom Natal? Sim. Foi divertido destruir o lugar? Sim. Na verdade, fiz um tapete muito bem feito com galhos de arbustos, flores rasgadas e um pouco de areia e cascalho da piscina, no tapete da casa. A vingança é um prato que se serve frio, e a minha tem esfriado há 10 anos e ainda continua. Eu, mulher 40 anos, estou casada com meu marido, homem 44 anos, há 20 anos. Temos 2 filhos, uma menina de 16 anos e um menino de 13 anos. Meu marido é o que considero um bom provedor, de acordo com os padrões da classe média. Agora se preparem, porque isso vai ser longo. Nunca contei a ninguém, então. Resumindo, meu marido me traiu, eu prolonguei a culpa por quase uma década e depois arruinei a vida dele e o expulsei da cidade. Há 10 anos, por pura coincidência, descobri que meu marido estava me traindo com outros homens, e isso acontecia desde antes de nos casarmos. Nós vivemos em uma cidade pequena no sul dos Estados Unidos, e se ele assumir sua homossexualidade, haverá consequências.
Acredito que essa seja a única razão pela qual ele não se assumiu para ninguém. Primeiro, vou contar como descobri que ele estava me traindo. Ele ficou descuidado e deixou uma fatura de cartão de crédito, do cartão secreto, no bolso de um casaco. Ao examiná-la, encontrei todos os sinais evidentes de infidelidade. Pagamentos de um hotel em um condado próximo, contas de restaurantes, presentes, flores, preservativos e lubrificantes, etc. Comecei a vigiar o hotel nos dias em que ele disse que chegaria tarde e o vi levando diferentes homens para lá. Sou muito boa em separar as coisas e tenho um ótimo jogo de pôquer. Isso vem de ter crescido em um ambiente abusivo, então consegui dar a mim mesma tempo para esfriar a cabeça e planejar o que fazer. A primeira coisa que fiz foi fazer um exame para detectar DSTs, pois não sabia quão seguro ele estava com seus parceiros. O resultado foi negativo. Depois, o convenci de que deveríamos usar preservativos, pois estava tendo efeitos colaterais com a pílula anticoncepcional. Ele concordou. Refleti bastante e cheguei à decisão de que não iria confrontá-lo, nem iria deixá-lo. Ele era capaz de me proporcionar um estilo de vida muito bom, um que eu nunca seria capaz de ter com meu diploma do ensino médio. Uma empregada para fazer a limpeza, uma babá para ajudar com as crianças, dias regulares de spa e clube campestre, um carro novo a cada 2 anos, férias de luxo em família todo ano. Ele era um bom pai, um bom parceiro, exceto pela traição, e muito bom na cama. Mas eu não ia deixá-lo ter uma semana sequer sem culpa na vida dele. Essa seria minha vingança. Comecei de forma sutil, planejando ótimas noites românticas para nós, dizendo a ele que sentia que nosso relacionamento tinha esfriado e que eu queria reavivar a chama. Às vezes, deixava escapar em conversas sobre maridos infiéis, mencionava um suspiro sobre um homem gay que estava usando sua pobre esposa como fachada, elogiava o único casal gay que conhecíamos por terem a coragem de serem homens de verdade, assumidos e orgulhosos de si mesmos. Por outro lado, eu o elogiava como o marido perfeito para todos, especialmente quando ele estava por perto. A quantidade de presentes de culpa que eu recebia era surpreendente. O homem até me mandava flores semanalmente. Isso continuou da mesma forma por anos, eu podia literalmente ver o quanto isso pesava sobre ele. E eu? Bem, meus pais faziam parte de uma comunidade com o conceito de amor livre, e eu era igual. Eu me considerava em um casamento aberto. Parece que é mais fácil ignorar a traição se você não dá tanta importância para a monogamia desde o início. E meu marido estava me satisfazendo, então não sentia necessidade de encontrar um parceiro para mim. Então, há cerca de 4 anos, acho que ele conheceu o amor da vida dele. Ele começou a ver apenas esse cara. Eu estava seriamente pensando em terminar tudo, especialmente porque eu já tinha começado um negócio naquela época e conseguia ganhar dinheiro suficiente para me sustentar e sustentar meus filhos, mantendo meu estilo de vida. Mas então ele foi e apresentou o amante para nós. Ele o trouxe para dentro da nossa casa, apresentou-o às nossas crianças, e aquilo foi o suficiente para eu continuar atormentando. Aparentemente, era um novo amigo que ele conheceu jogando golfe. Ele começou a insinuar que queria se mudar para outro estado, onde seria mais fácil para ele se assumir. Eu recusei, disse a ele que meu negócio estava aqui e que eu não iria recomeçar em outro estado. Além disso, as crianças tinham seus amigos e familiares aqui, seria injusto arrancá-los de tudo. Então ele começou a tentar provocar discussões, acho que ele queria que brigássemos e depois eu pedisse o divórcio. Mas eu parei todas essas discussões no ato. Eu apenas concordava com tudo que ele dizia, ele estava certo, eu estava errada. E para compensar, que tal um bom jantar e um sexo maravilhoso? Ele odiava isso. Eu sabia ao espionar o telefone dele que fazer sexo comigo era como trair o namorado dele, a audácia desse homem. Eu também sabia que o namorado dele estava pressionando para me deixar quase todos os dias. Ele ficou entre a cruz e a espada. Ele começou a beber, e quando ficou pesado demais, foi quando decidi que já era o bastante. Eu queria arruinar a vida dele, não a saúde. Além disso,
Eu cresci com um pai alcoólatra e não queria isso para os meus filhos. Então eu juntei todas as evidências de sua infidelidade ao longo dos últimos 9 anos, fotos com diferentes homens, conversas, o perfil dele no Grindr, mesmo que ele não tivesse mais, tudo. Em seguida, contratei um advogado de divórcio e enviei as evidências pelo correio para o empregador dele. Ele tem uma cláusula de moralidade no contrato, e adultério a viola todos os parentes dele, incluindo os pais, e também para nossa igreja, a dele na verdade. Eu nunca fui muito religiosa. Foi como se uma bomba tivesse explodido. Ele foi demitido, a congregação se voltou contra ele, por trair, não por ser gay, vamos deixar isso claro. Eu nunca permitiria que meus filhos fizessem parte de uma igreja que discrimina o pai deles, mesmo que ele não estivesse assumido. Os pais dele não o acolheram depois que eu o expulsei, e ele foi envergonhado publicamente. Adoro aquele moinho de fofocas de cidade pequena. E a cereja do bolo? O namorado dele foi expulso da cidade, e ele não pôde segui-lo porque queria lutar pela guarda das nossas crianças. Agora, quase um ano depois, eu sou uma mulher livre. Eu consegui ficar com a casa, o carro e o meu negócio. Ele ficou com 75% das contas de aposentadoria e investimentos, mas ele não precisará pagar pensão alimentícia. Eu obtive a custódia total, ele tem direito a visitas. Também recebo pensão alimentícia para as crianças. Ele teve que se mudar para um lugar a 6 horas de distância para encontrar um novo emprego, não pôde usar o último emprego em que trabalhou a vida toda como referência. O relacionamento dele com a família está abalado, a reputação dele na cidade está arruinada. Então ele não pode voltar tão cedo. O amor da vida dele o deixou de vez, e meus filhos apenas o toleram porque eu fiz o possível para protegê-los e contei a eles que ele ainda é um bom pai para eles. Também me certifiquei de tratá-lo com cortesia, nunca falei mal dele e tive uma longa conversa sobre como é ok o pai dele ser gay, que é quem ele é, e que não foi culpa deles. Que a única coisa errada que ele fez foi esconder isso de mim. Então, acho que o resultado da traição dele foram anos de culpa seguidos por uma vida arruinada. Edith, vamos deixar uma coisa clara. Eu não sou a pessoa boa nessa história. Nós dois fomos ruins. Eu não estou aqui em busca de elogios, nem para ouvir que fiz a coisa certa. Eu sei que o que eu fiz foi errado. Estou aqui porque queria contar a alguém, e não posso fazer isso na vida real. Não mate os cachorros do seu vizinho. Minha tia idosa e louca vive nas montanhas da Virgínia Ocidental. Minha tia é uma mulher velha e amarga, suspeita de ter atirado e matado seu ex-marido, mas a polícia nunca conseguiu prová-lo. Anos atrás, ela comprou uma pequena casa em um terreno que faz divisa com a propriedade de outra família em um vale montanhoso isolado e arborizado. A outra família morava lá há muito tempo e só queria ser deixada em paz, como a maioria das pessoas que escolhem viver em uma localização remota nas montanhas da Virgínia Ocidental. Minha tia comprou galinhas e começou a deixá-las soltas, sem cerca, em sua propriedade, e os cachorros dos vizinhos ficaram muito interessados nessas galinhas. As galinhas vagavam e acabavam indo para a propriedade dos vizinhos. Um dia, sem avisar, ela matou os cachorros dos vizinhos por terem matado uma de suas galinhas. Apenas um dos cachorros foi morto em sua propriedade. O outro foi baleado e morto no quintal dos vizinhos. Os vizinhos tinham filhos pequenos e eles amavam aqueles cachorros. Minha tia foi até lá com uma espingarda e disse aos vizinhos que eles nunca deveriam ter outro cachorro assassino de galinhas, senão ela também os mataria. Os vizinhos não gostaram nada de ela ter matado seus cachorros, e suas ações com a espingarda, apontando-a e ameaçando-os, foram exageradas. Mas eles não chamaram a polícia, sabendo que minha tia louca, com uma reputação de ser violenta, provavelmente não seria presa, e se fosse presa, seria rapidamente libertada da cadeia e voltaria. Então, algumas semanas depois, quando minha tia foi à cidade, a janela de trás de sua casa foi quebrada e uma garrafa de óleo e gasolina em chamas foi jogada em sua casa. Quando os bombeiros finalmente chegaram, a casa já estava completamente destruída,
E todos os cachorros e possivelmente as espingardas e armas que minha tia possuía, juntamente com todos os seus outros pertences, foram incinerados. A casa foi totalmente destruída, incluindo o galinheiro, entre outras coisas. Os vizinhos não viram nada e o departamento do xerife não conseguiu provar nada. Minha tia tinha uma longa lista de inimigos. Ela não trabalhava e, portanto, era muito pobre e preguiçosa para ter um seguro residencial. Então ela teve que se mudar, e seu filho eventualmente comprou para ela um trailer barato e degradado na cidade. Aqueles de nós que conheciam minha tia achavam que ela recebeu o que merecia. Moral da história: não mexa com o cachorro de vizinhos que você não conhece. Obrigado por chegar até aqui. Se gostou, deixe o like, inscreva-se, e nos vemos no próximo vídeo.